E uma honra pregar nesse Citadel, uma honra, meu sonho mesmo pregar nesse Citadel. E a palavra que Deus colocou no meu coração, eu não poderia deixá-la. Até peço perdão, até pedir perdão para o pastor Gilson, que nós estamos no meio de uma série de uns aos outros. Mas ele falou, não, mas isso tem tudo a ver uns aos outros também. O ano passado Deus falou muito comigo sobre Atos 27, eu fui impactado por Atos 27, foi uma palavra que Deus direcionou minha vida no meio das tempestades em Atos 27. Alguns meses atrás, eu estava na cidade de Guatemi, nós íamos fazer um congresso de igreja multiplicadora na cidade de Guatemi, na divisa com o Paraná, e do sábado para domingo, às 2 horas da manhã, Deus me acorda. Eu não sei se é a hora de Leomar orando assim, Senhor, acorda o William para orar, acorda o William para orar. A Leomar faz isso comigo, né? E eu acordei 2 horas da manhã, meu irmão, acabou o sono, e Deus falou assim, vai para a palavra. Pega o papel, anota que eu quero falar com você e com a minha igreja por onde você passar. E foram algumas horas ali da madrugada, e a Tânia dormindo ao meu lado ali, nós estávamos juntos, e eu fui, Deus, isso é muito grande para mim, eu não tenho condições, e fiquei mais ou menos 1 mês meditando nessa palavra. E Deus falou assim para mim, prega para o meu povo, porque o meu povo está chegando próximo da terra prometida, mas tem ficado no até quase. Há muitas pessoas e líderes, pastores, igrejas, casais, famílias, que têm chegado, meu queridão, muito próximo dos sonhos e projetos que Deus tem preparado para você, mas ficam até quase, como Moisés, que ele viveu todo aquele processo, e talvez alguns quilômetros da terra prometida. Ele visualiza a terra prometida, mas ele não entra na terra prometida. E Deus falou, fala para o meu povo, que chegou a hora do meu povo entrar na terra que eu tenho preparado para eles. Para, meu queridão, para de ficar no até quase. Para de ficar, meu querido, em todas as áreas da sua vida. Talvez pessoas assim, olha, eu quase multipliquei, eu quase casei, eu quase namorei com aquela menina, eu quase conquistei aquilo. Chegou um tempo na nossa vida de você parar no até quase. Deus quer te levar para um novo nível, um novo patamar. Deus quer te levar para uma terra prometida que Ele já tem preparado para você. Entenda isso. E nós vamos aprender nessa manhã com as cicatrizes de Moisés. No livro Mentores Segundo o Coração de Deus, do pastor Wayne Cordeiro, que é o primeiro livro dos grupos de mentoria que nós temos usado na Igreja Multiplicadora, o pastor Wayne Cordeiro nos ensina que cadê o pessoal da escola do discípulo aqui? Cadê? Eles vão vibrar agora. Cadê o Yuri, Filipão? Pastor Wayne Cordeiro, Yuri, diz o seguinte, que os melhores mentores que nós temos estão na palavra de Deus. Na vida de homens como eu e você, limitados, falhos, a Bíblia não esconde as falhas e os defeitos de Davi, de Moisés, de Josué, de Paulo, porque são homens que viveram coisas extraordinárias. Escuta essa, Edson, viveram cicatrizes na vida. Moisés foi um homem que viveu cicatrizes. E nós olhamos para a história de Moisés e nós vamos aprender algumas cicatrizes que ele nos ensina. Porque os mentores bíblicos muitas vezes nos fazem crescer. E muitas vezes os mentores bíblicos muitas vezes nos fazem apenas respirar. Há momento que você vai crescer. Como no jogo de futebol, tem hora que você vai atacar, mas tem hora que você tem que saber defender. Tem que saber esse equilíbrio. Equipes que têm um grande ataque, mas não tem um sistema defensivo, meu irmão, não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que a Bíblia muitas vezes nos ensina. Para os guerreiros de Davi, da tribo de Gade, eles sabiam atacar e sabiam defender. Então, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, Moisés nos ensina alguns conselhos. Porque se nós pudéssemos sentar e tomar uma xícara de café com Moisés e perguntarmos, Moisés, por que Moisés você não chegou até lá? Porque Moisés chegou muito próximo. Moisés chegou a alguns quilômetros, ele sobe no Monte Pisga, ele vê a terra, mas ele não entra. E tem muitos líderes, meu irmão, muitos pastores, muitas igrejas, que veem a terra, chega perto da terra, mas não entra na terra. E Moisés vai nos ensinar
A cicatriz de Moisés, conselhos para não ficarmos no até quase, mas chegarmos na terra prometida e vivermos os sonhos que Deus tem preparado para nós. Assim, vocês são bons de Bíblia, são da escola do discípulo. Assim, uma breve narrativa da história de Moisés. Para começar, ele nasceu num cenário de caos. Essa é a verdade. Moisés nasceu num cenário onde o faraó decretou uma lei que todos os filhos dos hebreus deveriam morrer e ser jogados no Nilo. Ele nasce num cenário de caos. Um cenário, meu querido, é um complexo. E aí sua mãe, Joquebede, e a Raquel pregou sobre esse texto fantástico, né? Vibrei aqui alguns meses atrás sobre Joquebede. E Joquebede esconde Moisés por alguns meses, mas quando o menino cresce, ela tem que colocar aquele menino tão belo e uma arca de junco à margem do rio. Cadê as mamães aqui? Cadê as mamães? Naquela manhã, talvez naquele dia, aquela mãe em lágrimas, coloca aquela criança naquela arquinha e libera no rio. Entrega teu filho para Jesus nessa manhã. Entrega os seus filhos. Entrega. E ela entregou. Só que ela entregou e foi estratégica. Falou assim: Miriam, vai do lado. Tenta acompanhar para ver onde essa arca vai chegar. E aí, como Deus controla a história, Carol. A última palavra sempre é dele, não somos nós que controlamos a história. Parece que tinha um anjo enorme no meio do Nilo, segurando aquela arca, e carrega aquela arquinha e coloca na frente da filha de Faraó. E ela deve ter ficado impressionada com aquela criança. Olha a criança, talvez chorando, desesperada, né? Porque ela é um rio que tem jacarés, hipopótamos, e um rio bem complexo. E talvez aquela criança lá nas ondas, que eu tive a oportunidade de ir ao Rio Amazonas, meu irmão, parece que você está no mar. E eu fico imaginando o Nilo, como é que deve ser o movimento das águas, Duda, daquele rio tremendo. E aquela criança chorando, talvez ela pega aquela criança, coloca no braço. E o texto diz que ela identifica, pastor Andréia, que ele era um hebreu, um judeu. Aí alguns teólogos, Yuri, eles dizem o seguinte: ela identificou porque ele era hebreu, porque provavelmente Moisés já tinha sido circuncidado ao 8º dia. Provavelmente ele olhou: é um hebreu. E aí aparece Miriam: olha, eu quero ajudar. A senhora não quer que eu disponibilize alguma das mulheres hebreias para cuidar? Sim. Claro que a Lena, a filha de Faraó, sabia que é tudo, mas Deus estava à frente, cuidando da vida de Moisés, cuidando dos mínimos detalhes. Depois ele é amamentado, vai para o palácio, fica lá até adulto. Alguns historiadores dizem que Moisés, enquanto ele ficou no palácio do faraó, em aproximadamente 40 anos, ele foi preparado para ser um dos maiores líderes do Egito. Ele tinha capacitação militar, toda a melhor capacitação militar. Ele foi forjado para ser um general, para ser um grande líder da nação do Egito. Ele foi forjado para ser como se a gente pudesse fazer um paralelo com as faculdades dos dias de hoje. Ele tinha várias formações, vários níveis de conhecimento. Ele estava sendo preparado para ser, talvez, ali o número 1 ou número 2 da nação do Egito. E aí eu vejo aqui que é uma crise de identidade. Eu fico imaginando ele morando num palácio, mas ele tem sangue hebreu, é a mesma coisa aquele cara que é brasileiro, mas mora em outro país. Quando ele chega aqui, ele não se sente brasileiro, e quando ele está no outro país, ele também não é do outro país. Mas aquela crise de identidade, que ele não sabia de onde que ele era. Mas o texto diz que, certo dia, ele saiu para ver os seus irmãos hebreus, e atentou para as cargas dele, e nisso, o que acontece é que ele, tomado por uma raiva, um impulso, ele vai e mata o egípcio, esconde na areia, logo ele é descoberto, o faraó vai para cima dele, e só sobra uma alternativa: fugir para o deserto. Só um pouquinho desse é o contexto da história de Moisés, uma breve narrativa da história dele. E a partir dessa narrativa nós vamos encontrar alguns conselhos de Moisés, para que a gente possa não ficar até quase. O primeiro conselho que nós encontramos na vida de Moisés, esse é o primeiro conselho, meu queridão: fuja da tentação. Todos os dias, fuja da tentação de resolver os seus problemas na força
do seu braço. O capítulo 2, versículo 11 e 12, fala sobre o assassinato. Aí você fala, William, mas eu não vou assassinar ninguém. Longe disso. Mas muitas vezes nós não assassinamos as pessoas, mas assassinamos as pessoas no nosso coração. Você não serve mais para mim. Você não vai ser mais líder. Queridão, todos os dias nós somos tentados a resolver os nossos problemas na força do nosso braço. E quem resolve os problemas na força do braço ficará no até quase. Fuja dessa tentação, em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Versículo 11, aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já homem, já vivia no palácio, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas. Ele viu ali a luta, talvez já havia um mover do Espírito, do coração de Deus, no coração de Moisés, para que ele libertasse, mas não era uma libertação, meu irmão, na força do braço, era uma libertação que ia depender totalmente do poder de Deus. E ele viu um egípcio ferir um hebreu, o homem de seus irmãos, e ele olhou a um lado, olhou do outro lado, e viu que não havia ninguém, e matou o egípcio. Ele era preparado para isso, ele era um militar, e escondeu na areia. Ele resolve o problema, assassinando o egípcio, escondendo o corpo na areia. E muitas vezes nós resolvemos os nossos problemas e colocamos os nossos problemas debaixo do tapete. E quem faz isso, meu queridão, infelizmente vai ficar no até quase. Todos os dias somos tentados a resolver nossos problemas na força do nosso braço. Eu lembro quando nós multiplicamos o protótipo, e aí eu fui ser líder de célula, líder de PGM pela primeira vez, meu irmão. E aí eu queria levar todo mundo lá para o meu PGM. E aí eu parava aqui na igreja e ia dar carona para os irmãos. E se eu não me engano era sábado à tarde na casa da Márcia William Carrilho. E aí eu marcava com os irmãos, acho que se eu não me engano, às 5 horas na igreja. 5 horas, cadê os irmãos? 5:05, cadê os irmãos? E eu, naquela época a gente não tinha um processo de comunicação, não tinha um WhatsApp. Márcia, vai começando, não! E aí, meu irmão, chegou um dia, chegou uma irmãzinha aqui. Ai, William, me perdoa, cheguei 5:30. Eu falei, meu irmão, mas não era 5 horas. Me perdoa. Meu irmão, aí o sangue espanhol salgado aqui subiu, se manifestou. E eu dei uma dura na irmã aqui na frente. E aí no caminho da igreja até o PGM, o Espírito Santo, que feio que você fez, William, que coisa feia. Meu irmão, eu cheguei lá no PGM, se tivesse um buraco, eu cavava a Márcia está aí, né? Eu cavava a Márcia, colocava a cabeça dentro, de tanta vergonha, o que eu fiz? Resolvi aquele problema na força do meu braço. O que teve que acontecer? Antes de começar a reunião, reuni todo mundo, chamei a irmãzinha, me perdoe. Aí o Espírito Santo falou assim, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. E aí nós vamos aprendendo com as pancadas, porque é o seguinte, que quando você resolve as forças do seu braço, e não tem efeito nenhum, só consequência, só fatura, meu irmão. Você não tem benefício nenhum quando você resolve as coisas na força do seu braço. Aí a fatura vem, e a fatura é cara. E a fatura na vida de Moisés, escuta isso, 40 anos no deserto. Eu quero falar para você, meu queridão, algo que você tem que guardar no teu coração. Se você quer viver os sonhos, projetos que Deus já tem preparado para a sua vida, para de tentar resolver as forças na força do teu braço. A fatura é cara. Eu vi muitos casais que tentaram resolver os seus problemas na força do braço, estão divorciados hoje. Eu vi muitos líderes de PGM, meu irmão, tentar liderar na força do braço. Esses PGMs não existem mais. Só existe um caminho. Só existe um caminho, a dependência de Deus. De você entregar o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Há 4 níveis. Pastor João Aparecido, que honra tê-lo aqui, hein? Amo sua vida, queridão. Há 4 níveis. 4 níveis de liderança no quesito dependência de Deus. Escuta essa. Primeiro nível é o líder tolo. O William tem líder tolo. Tem líder tolo, meu irmão. O líder tolo
É aquele líder, meu irmão, que ele vai fazendo, ele não está nem aí, aquilo que Deus pensa, que Deus quer, e ele não depende de Deus, ele não ora, e vão fazendo. Esse é o líder tolo. A fatura vai chegar. Outro nível de liderança é o líder insensato. O líder insensato, ele já tomou tanta pancada, que ele falou assim: rapaz, é melhor eu começar a orar aqui, porque só não está saindo lugar nenhum. E aí o líder insensato, ele toma as decisões e pede a bênção de Deus. Mas nem sempre Deus vai agir, porque nem sempre tudo aquilo que ele está fazendo é da vontade de Deus. É o líder insensato. Aí ele evolui mais um pouquinho, e nesse nível, nós encontramos a maior percentual dos líderes das igrejas, é o líder instável. O terceiro nível de liderança é aquele líder que já tomou tanta pancada, já pagou tanta fatura. Cara, o que ele faz? Cara, nessas áreas eu busco a dependência de Deus, nessas áreas aqui eu vou beber de Deus, mas nos meus quartinhos sujos, Deus não entra. E por causa dos quartinhos sujos, o que acontece? Não chega na terra prometida. E o quarto nível de liderança, que é o líder prudente, que constrói a sua casa na areia. Ele sabe que ele depende só de Jesus, que ele sabe, meu queridão, que é só na força do Senhor, que ele não é nada, que ele é um improvável, que ele se prostra todos os dias e anda na presença do Senhor. Qual nível de liderança você se encontra hoje? O tolo, o insensato, o instável ou prudente? Deus quer te levar para o quarto nível. Poucos chegam lá. Poucos chegam lá, por isso que muitos ficam no até quase, porque não chega no nível de depender totalmente de Deus, declarar a dependência de Deus. Queridão, ao longo desses anos eu sofri muito, paguei muitas faturas, porque eu não ouvia a voz do Senhor claramente. Nesse processo de saída, eu tenho conversado com o pastor Gils, com a Tânia, mais de um ano. E o meu temor é o centro da tua vontade. O centro. Mas Deus é rico em misericórdia, meu irmão. E a fatura de Moisés de 40 anos no deserto, Deus usou o deserto para forjar Moisés. E Moisés no deserto, ele é transformado num assassino, no homem mais manso da face da terra. Alguém que era assassino, que matou alguém, fugitivo, mas no deserto, forjado por Deus. 40 anos ele foi forjado pelo exército do Egito, e 40 anos no deserto ele foi forjado pelo exército de Deus. E como é bom você ser forjado pelo exército de Deus. E ele se transformou, foi tão transformado no deserto, e Deus usa os desertos, Deus usa as faturas na nossa vida. Que quando ele assumiu a liderança de Israel, quando ele era pressionado, quando ele era, de certa forma, confrontado, qual era a atitude de Moisés? Você pode ver isso em vários e vários textos, lá em Números 16, 3 e 4, um novo Moisés, que quando ele era confrontado, a primeira coisa que ele fazia, ele se dobrava ao chão, e ficava lá, esperando no Senhor. O antigo Moisés, ele pegava a espada. O novo Moisés, ele se prostrava. Qual líder você pretende ser? O líder que depende de Deus, que anda na força do Espírito, ou aquele que usa a força do teu braço, a força da espada? Esse é o primeiro conselho. Se você quer viver, quer chegar numa terra prometida, é necessário, meu irmão, você romper com a tolice, com a insensatez, com a instabilidade, e falar: Deus, eu quero a partir de hoje viver um novo nível, eu quero ser um líder prudente, que depende totalmente do Senhor. Amém, igreja? Desde os menores problemas, meu irmão, coisas simples, até situações de extrema importância, precisamos agir no poder e na direção do forte braço do Senhor. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho que nós encontramos, meu queridão, contamos no capítulo 3, o segundo conselho você pode ler comigo, fala assim: nunca é tarde para recomeçar o seu chamado. Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu gostaria que você não falasse para o irmão do teu lado, mas você profetizasse agora, levantasse a tua mão sobre ele, e profetizasse assim, falasse assim: meu irmão, minha irmã, eu profetizo que você
vai recomeçar o seu chamado, em nome de Jesus. Ei, igreja, glória a Deus. Ei, querido, talvez você entrou aqui nessa manhã e Deus está dizendo para você: você vai recomeçar. Você vai recomeçar, meu irmão. Depois de 40 anos lá no deserto, meu irmão, chegou a hora do recomeço para Moisés. Tinha 80 anos, Edson. Me lembro do Arão. Um menino, 80 anos. Pastor Gilson vai chegar nos 80 anos e vai recomeçar. Aí, o Edson falou que vai chegar nos 120, é isso? Nunca é tarde para recomeçar. Ele estava com 80 anos, eu fico imaginando assim, a vida monótona do príncipe Moisés, que saiu no Egito. Ele falou assim: hoje eu vou levar as ovelhas para esse lado do monte, amanhã eu vou levar as ovelhas para o outro lado, mas eu sou um assassino, eu sou um fugitivo, quem sou eu? Quem sou eu para merecer algo? Eu tenho que pagar a minha culpa. Tem muitas pessoas assim presos, que não recomeçam por causa da culpa. Talvez você foi um líder no passado e falhou, meu irmão. Ei, eu já falhei várias vezes e tive que recomeçar várias e várias e várias vezes. Um certo sábado à tarde eu cheguei para Deus e falei assim: decreto falência. Estava estudando faculdade de administração na época, Carlos, estudando como que funcionam as falências. E eu falei naquela tarde: Senhor, eu decreto falência, quero recomeçar. Talvez nessa manhã você chegou assim e falou assim: Senhor, eu cheguei numa rua sem saída, vamos recomeçar juntos. Moisés estava num ponto da vida dele, vamos recomeçar. Moisés chegou a um ponto da vida dele que não tinha mais nada, era ovelha para um lado, ovelha para o outro. Mas Deus, meu queridão, conhecia o coração dele. Moisés era um escolhido do Senhor. Querido, e aí eu gostaria que vai ser jogado aí para nós em Êxodo capítulo 3. Escuta isso que eu vou dizer para você, Charles, Silvinha. Todos os recomeços da nossa vida, escuta isso, sempre há uma sarça ardente da parte de Deus. Deus te atrai para uma sarça, e no meio da sarça Ele muda a tua história. Há uma sarça ardente nesse Tadel nessa manhã, queimando, porque Deus quer mudar a tua história. E Deus atrai ele. Recebo isso aí, meu irmão, recebo. Versículo 1, Êxodo capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, que era sacerdote Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, um monte de Deus. Sempre há um monte de Deus esperando por nós. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. A escola do discípulo ia explicar melhor aqui, né, Yuri? Mas eu vou tentar, né? No deserto, é comum sarças, né, pequenos arbustos queimarem, e o fogo apaga. Então Moisés estava acostumado com aquilo ali, umidade quase zero no deserto, então aquilo ali, qualquer faísca, da mesma forma apagava. Mas aí, talvez Moisés estava assim, né? No final do dia assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Aí ele olha para o lado assim: ei, o que é aquilo? Ué, rapaz, olha aquela sarça ali, aquele arbusto ali, ele não apaga. Que negócio é esse? Aí ele fala: vou ver que é isso. Ver que é isso. Versículo 2, ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo, saiu do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Era um fenômeno. Versículo 3, que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Versículo 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Ei, o Senhor sonda o teu coração nessa manhã e sabe aqueles que querem mudar de nível, aqueles que querem chegar, meu irmão, na terra prometida. Deus está sondando aqui teu coração, como ele sondou o coração de Moisés. Deus sabe, meu queridão, a motivação do teu coração. O Senhor viu que ele se aproximava, Moisés se aproximava, e aí, então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés. Moisés, Deus sempre te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. Você não é multidão.
Você é a menina dos olhos de Deus, o príncipe, a princesa escolhido, Senhor. E Deus estava com saudade de Moisés. Moisés, Moisés, chama pelo nome. E aí Moisés responde ele: eis-me aqui. Aí então disse Deus: não se aproxime. Aí ele falou: mas que é isso? O Senhor me chama, mas eu não devo me aproximar. E Deus fala: tira as sandálias dos teus pés. E muitas vezes, queridão, nós precisamos tirar a sandália que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Talvez a sandália do medo, da frustração, a sandália do desânimo, a sandália da incredulidade. Qual sandália você precisa tirar nessa manhã? Tira a sandália, tira, fica à vontade. Eu quero falar contigo, mas tira. E aí o texto diz que aqui é terra santa, mas por que aquele deserto é terra santa? Não tinha nada daquele metro quadrado de santo. Santo era por causa da presença do Senhor. Por isso, meu irmão, você pode estar num banheiro de rodoviária, você pode estar, meu irmão, na Avenida Afonso Pena, você pode na tua casa, quando você se dobra na presença do Senhor e tira aquelas sandálias que estão atrapalhando a tua comunhão com Ele, aí vira terra santa. Terra santa é todo lugar onde você pode estar em comunhão com o Senhor, abrindo teu coração para Ele. Tira as sandálias dos teus pés, porque é terra santa. Versículo 10, pulando um pouquinho para a gente avançar. Deus atrai Moisés através de uma sarça, chama ele pelo nome, pede para ele tirar as sandálias dos pés. E terceiro, da missão que ele iria fazer. Versículo 10. Vá, pois, agora, e eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Ali é o chamado que mudaria totalmente a vida de Moisés. Isso é um paralelo, pastor Ronaldo, muito grande com Mateus 28. Ide, vá, ide. O projeto para Moisés é: vá libertar o meu povo. E esse é o projeto para essa igreja: vai libertar Campo Grande do pecado, vai libertar Campo Grande das drogas, vai libertar Campo Grande da corrupção, da prostituição. Liberta essa cidade em nome de Jesus. Há um chamado de Deus nessa manhã para você. Há um chamado de Deus para o Mato Grosso do Sul. Há um chamado de Deus para as nações, para o Brasil. Deus quer te usar. Vá, pois, agora. Eu vou contigo, a minha mão é sobre você, é sobre a sua vida. Há um chamado claro de Deus. E aí Moisés, ele apresenta muitas justificativas nos versículos posteriores, e um deles ele fala assim: eu tenho dificuldade falar, Senhor, mas eu que fiz a língua, eu que falo através de você. Moisés deve estar desesperado. Meu Deus, que negócio é esse? Eu vou ter que largar tudo, eu vou ter que ir voltar para o Egito. Não, tá bom, vou mandar teu irmão Arão com você. Mas vai, Moisés. Para de apresentar justificativa, meu irmão, para fugir do teu chamado. Assume nessa manhã aquilo que Deus tem preparado para você. Se levanta, varão, e assume o cajado que Deus tem dado para você. Pastoreia essa cidade, pastoreia Campo Grande, pastoreia o Mato Grosso do Sul, porque a mão poderosa do Senhor é sobre a sua vida. É sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu PGM, sobre a sua supervisão, sua coordenação, sua rede. Vá, pois, agora, Moisés. Levanta e vai. E era claro a missão que Deus dava para Moisés. E a nossa vida, meu irmão, é constituída por ciclos. Ciclos que começam e ciclos que terminam. Às vezes queremos viver ciclos que já findaram. Ei, esse ciclo não volta mais. Aquilo que era antes da pandemia não volta mais. Já foi. Ou às vezes fugimos de novos ciclos que estão começando. Começa um novo ciclo hoje na tua vida. Coloque na cruz, meu irmão, os motivos que têm te paralisado, as suas justificativas, e tome a decisão de recomeçar. Recomeçar. Mas William, eu nem deixei a minha liderança. Como é que você está falando para me recomeçar? Recomeçar um novo tempo na tua liderança, um novo ciclo, um novo propósito, uma nova dedicação. Recomeça. Esse é o segundo conselho. Caso contrário, meu queridão, caso contrário, nós podemos ficar numa até quase.
Terceiro conselho, meu queridão, terceiro conselho. Olha aqui, aí saiu a escola da família, vai vibrar, né, Edson? Escola da família vai vibrar, né? Cadê o pessoal da escola da família aí? Cadê o pessoal da escola da família? Vamos aplaudir o Senhor para esses irmãos e irmãs tão preciosos. Glória a Deus. Naquele momento ele recebeu o chamado. Uau! Eu fico imaginando, se eu fosse Moisés, pastor Gilson, eu estou igual Moisés hoje, assim. E aí a junta falou assim, não, você vai provavelmente morar em Campinas, e aí você vai assumir a coordenação dessa mentoria, e você vai talvez tentar discipular, mentorar todos os missionários da junta. Eu falei, tá. E ainda você vai estar numa igreja. Eu falei, tá. É tudo isso? É tudo isso. Eu olhei e falei, Deus, como é que eu vou fazer essas coisas? E aí na minha cabeça está assim, né? Como é que eu vou fazer? Onde que eu vou morar? Quais são as estratégias? Moisés estava igual eu. Na cabeça dele, naquele momento, ele estava assim, Moisés na frente do espelho, treinando para falar com o faraó. Faraó, eu sou, me enviou para falar com você. Como é que é? Eu sou, me enviou. Que é isso, Moisés? O que você está falando? Aí Moisés virava no espelho de novo e falou assim, como é que eu vou falar para o povo de Israel que eles vão sair do Egito e para uma terra que voltar para uma terra que está cheia de inimigo lá ainda? Na cabeça de Moisés só pensava o chamado. Só o chamado, como fazer isso, como fazer isso, como fazer isso. E aí ele parte de Midian, da terra do deserto, em direção ao Egito. E num trajeto, numa hospedaria. Versículo Êxodo 4, 24. Uma hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas como, meu irmão? William, me explica isso. Que doideira! Alguns dias, talvez algumas horas, não sei, o texto não diz, mas provavelmente alguns dias, Deus fala assim, vai libertar meu povo. Aí eu vou para cumprir a minha missão, e aí quando eu chego no meio do caminho, Deus vem me matar. Que doideira, que coisa de doido. Sabe por quê, meu irmão? Escuta isso, não importa o tamanho da missão que Deus tem dado para você, a sua prioridade, sua primeira igreja é a sua família. O seu ministério é a partir da sua família, a partir da sua mesa, até do outro lado da rua, até do outro lado do bairro, até do outro lado da cidade, até as nações. Mas eu preciso priorizar a minha família. E por que Moisés não tinha priorizado a sua família? Havia um quesito da lei. A lei ainda não tinha sido, mas existia um mandamento. Um mandamento, meu queridão, muito importante. Um mandamento, meu queridão, onde desde a época dos patriarcas, lá em Gênesis 17, falava que todo filho, homem, sexo masculino, precisava ser circuncidado. E Moisés vai para o chamado, vai para a obra, mas não tinha circuncidado o seu filho. Versículo 25, olha, observa aí no texto. Mas Zípora, sua esposa, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, ou seja, ela fez a circuncisão, e pegou o prepúcio e jogou aos pés de Moisés, e disse uma palavra muito dura, você é para mim o marido de sangue. Você não sabe, Moisés, nosso filho, teu filho hebreu, precisa ser circuncidado. Talvez ela não sabia, não sei, o texto não diz, mas ela descobre, dá tempo ainda de salvar a sua família. E ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. E aí nesse momento, o Senhor o deixou. Por maior que fosse o chamado, nada justificaria deixar de proceder à circuncisão do seu filho. Moisés não poderia salvar os outros, sem se importar com a salvação da sua família. Nosso ministério começa em casa, discipulando os nossos filhos. São os discípulos mais importantes. Os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, talvez você é solteiro, os teus pais, os teus irmãos, são os discípulos mais importantes da tua vida. Meu maior temor, Alba, meu maior temor, Elaine, meu maior temor, é chegar no céu e não ver meus filhos, minha família.
Por isso quero agradecer pela vida do meu irmão que está aí, meu cunhado, meus tios. Você pode aplaudir o Senhor para minha família, minha mãe, minha sogra, está ali, ó. Meu sobrinho preferido, minha cunhada, meus primos, minha prima. Só estou indo porque vocês são fantásticos na minha vida. E meu carinho especial para minha esposa, parceira, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, a mais linda da galáxia. Lá em casa, Jonilson, aí inverteu, eu sou discipulado por ela. Ah, meu irmão, é bom demais ser discipulado pela Tânia. Ela é psicanalista agora, formando, né? Toda hora eu sou objeto de análise, né? Sou objeto de análise, pastor Gil. Estou frito, meu irmão. Você paga 1 hora para ir no psicanalista. Cadê a doutora Eunice? Doutora Eunice, cadê? Eu vi que ela falou, nossa psiquiatra. Cadê? Falei com ela ali na chegada, né? Aí, minha doutora, às vezes as pessoas pagam, né, para ir uns 40, 50 minutos na sua consulta, aí eu sou 24 horas, cuidado, entendeu? Família, querido. Mas há um sofisma mesmo. Há um sofisma nisso. Eu já vi muita gente entrando na história, o picaroto lá enrolou o cara. O cara falou assim, não, eu só vou cuidar da minha família. Ei, grande engano, a partir da tua família. Há uma diferença muito grande. Não, a partir de hoje, olha, minha família está precisando bastante, minha família está com muita necessidade, é verdade. Mas você vai, a tua família te dá autoridade para você ministrar fora. A tua família te dá autoridade. Por isso, meu queridão, é muito importante. Escola da família, vá para a escola da família. Cadê o Duda e a Janice? Eu vi eles ali. Olha lá, Grifac. Vai se casar? Aqui, ó. Aqui, ó. Nosso casal maravilhoso, Luiz e pastor André, vai fazer o curso de noivos. Se prepare. Se prepare para você viver na tua família um ninho de amor. Um centro de discipulado e crescimento dentro da sua casa. Deus quer fazer isso na sua vida. Caso contrário, meu queridão, você vai chegar apenas no até quase. E a minha pergunta é para você, você tem priorizado o cuidado, o pastoreio da sua família? Essa é uma frase dura que eu vou dizer para você agora. Somente após a circuncisão do seu filho é que Moisés pôde libertar a nação de Israel. Entende a profundidade disso? Somente depois da circuncisão que veio a libertação da nação. Há valores e princípios aqui inegociáveis, que eu preciso cuidar da minha família, não apenas da minha família, mas a partir da minha família. Porque eu conheço muita gente que fala assim, eu vou cuidar da minha família, mas fica em casa assistindo Netflix, está cuidando da família, coisa nenhuma. Fica lá só assistindo o jogo. O filho está querendo conversar, e ele está lá só nas mídias. Ei, a partir. Eu sei que há momentos da vida familiar que você tem que dar uma atenção muito maior, é verdade. Mas isso não é para sempre. Talvez é um período de emergência. Mas, meu queridão, prioriza o cuidado da sua família. Quarto conselho, meu queridão. Quarto conselho. Perdão pelo tempo. Priorize o tempo com Deus. Moisés descobriu o segredo da vida vitoriosa. Separar um tempo para buscar o Senhor na tenda do encontro. Ali Deus falava face a face, como se fossem bons e velhos amigos. Sua vida foi transformada nos encontros com o Senhor. Meu queridão, você só vai viver aquilo que Deus tem preparado para você. Se você, meu irmão, priorizar o seu tempo a sós com Deus. Sem o seu tempo a sós com Deus, querido, você não vai chegar a lugar nenhum. Não chega, meu irmão. Eu fiz uma estatística um tempo atrás, dos atendimentos que eu fiz aqui na igreja. De 10 que eu atendi, eu fazia uma pergunta: como é que está o teu tempo a sós com Deus? 9 que estava vivendo crise, é porque não tinha intimidade, nem busca, nem leitura da palavra, nem oração. Meu irmão, talvez muitos dos problemas que você está vivendo hoje, é porque você não está dobrando o teu joelho. Você não está, meu irmão, dependendo do Senhor, não está buscando na palavra, não está indo para a escola do discípulo. Ô Yuri, confessar um pecado aqui. Eu gosto de tomar banho ouvindo os vídeos da escola do discípulo. A Tânia é testemunha. Estou lá no chuveiro e estou ouvindo as séries. O Felipe, Yuri, Carol, lá no banheiro é massa.
Estou lá lavando e ouvindo, e Deus dando as raquetadas em mim. Até testemunha. Lá no banheiro, escola de discípulo, banheiro tem tudo a ver, meu queridão. Busca a presença do Senhor. E aí Moisés tinha um local, Êxodo 33, versículo 7 e o 11, parte A. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava de tenda do encontro. Era do lado de fora, porque ele queria privacidade, ele queria intimidade. E isso há uma relação muito próxima com Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai. Moisés já tinha descoberto os segredos dos segredos. Priorizar o tempo com Deus. Prioriza o teu tempo com Deus. Estuda a palavra. Leia a Bíblia todos os anos, meu irmão. Eu depois que eu aprendi isso, teve um ano que eu li acho que 2 ou 3 vezes a Bíblia. E eu não consigo mais ficar sem ler pelo menos 4 ou 5. E anota aquilo que Deus tem falado. Anota. E aí eu anoto e gravo o vídeo e multiplico nos grupos de mentoria. Prioriza, Virgílio, prioriza, investe. Se você tem uma coisa para investir, Virgílio, investe, meu queridão, no seu tempo a sós com Deus. Esse é o quarto conselho. O quarto conselho, a gente vê um paralelo muito forte isso no Novo Testamento. Jesus sendo 100% Deus, 100% homem, ele não abria mão de ter um tempo precioso com o Senhor. Você vê isso na igreja primitiva, nos discípulos, eles priorizavam. Atos capítulo 2, versículo 42, eles perseveravam na oração. A oração era uma marca. Grandes homens e mulheres de Deus que viveram coisas extraordinárias eram marcados por uma vida de oração. Por isso esse é o quarto conselho. O quinto conselho, meu queridão: faça sucessores. Há uma máxima. Olha, Ronaldo, vou beber uma água aqui. Dá uma de Ronaldo agora. Faça sucessores. Há uma máxima, e eu aprendi muito isso aí no curso de administração, que não há sucesso sem sucessão. Será? Eu quero ser mais específico, meu irmão. Não há sucesso sem sucessores. Fazer sucessão é fácil, fazer sucessores que é difícil. Porque nós não estamos falando sucessor ministerial, profissional. A Bíblia nos ensina a fazer sucessores, Edson, de legados. Fazer sucessão ministerial, nós temos visto trabalho com voluntário na convenção, mais de 13 anos, já muitas sucessões, algumas acertaram, algumas erraram, nós erramos. Mas, queridão, sucessão de legado, daquilo que você crê, daquilo que você vive, daquilo que você ensina. Isso que Deus está pedindo para você fazer. Discípulos que se pareçam com você, porque você se parece com Jesus. A motivação de Jesus, o caráter de Jesus. Faça sucessores. Há uma relação muito próxima desse texto, onde Moisés pede um sucessor, com Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20, e Jesus reúne os 12, chamando assim os 12, diz: portanto ide, fazei, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Faça discípulos, faça sucessores. Estava brincando com o Edson, uma vez no nosso discipulado, ele falou assim para mim uma vez, né: William, eu vou viver 700 anos. Eu falei: cara, como é que é isso? Aí ele falou assim: eu vou viver 80 anos com o Rodrigo, 80 anos com o Vinícius, os filhos, os genros, as noras. Meu queridão, quando você faz sucessores de legado, os teus valores, os teus princípios vão passando de geração em geração, em geração, em geração. Gilson, meu pai me ensinou a ser honesto. Paga o que você deve, William. Não deixe nem um centavo para trás. Meu filho precisou comprar um computador. Ele falou assim: vó, empresta aí uma grana, vó, que eu não tenho todo o dinheiro. Aí a avó Gracinha, cadê a avó Gracinha ali? Você vai pagar, Lucas? Pode deixar, vó. Quantas parcelas? X. Mês passado ele falou assim para mim: William, o vencimento com a avó ia acabar em outubro, mas eu já quitei a avó. Legado. Faça sucessores, Rodrigo, de legado. Sucessores que vão viver os valores, os princípios da palavra de Deus.
É isso que Deus nos chama. Porque fazer discípulos, meu irmão, onde você não tem oportunidade de deixar um legado, é um discipulado maroto, é um discipulado para cumprir agenda, é um discipulado para cumprir tabela. Mas Deus te chamou, meu queridão, para você fazer um sucessor. Números 27, versículo 15 e 20, do 15 ao 20. Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus, que a todos dá vida, designa um homem como líder dessa comunidade. Ele pediu um sucessor. Versículo 17, para conduzi-los, um propósito em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja ovelhas como o pastor. Versículo 18, então o Senhor disse a Moisés, chame Josué. Moisés não escolheu Josué, foi a mão do Senhor, a palavra do Senhor, que mostrou que o sucessor dele era Josué. Muitas vezes estamos escolhendo sucessores que não vêm da parte do Senhor, e você vai pagar um preço muito alto nos sucessores que você escolhe, que não é palavra de Deus para você. Uma coisa é você evangelizar, evangeliza todos aqueles que você pode, mas fazer sucessores é aqueles que Deus mostrar para você quem é. Entenda isso. Disse o Senhor, chame Josué. Era uma escolha de Deus. Quem era Josué? Filho de Num. Quem era Josué? O homem em quem está o Espírito. Esse é o teu sucessor. Você encontra alguém que há unção na vida dele, investe nessa vida. Quem tem unção de Deus pode ser o teu sucessor. Verifique, meu irmão, se essa pessoa que você está investindo tem unção de Deus. Invista naqueles homens e mulheres que Deus mostrar para você. Mas Josué tinha unção. Imponha as mãos sobre ele, faça-o apresentar ao sacerdote, ou seja, traga a liderança e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Um reconhecimento que era um chamado de Deus, uma direção de Deus, onde aquele homem tinha um espírito, dele parte da sua autoridade, delegação, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Faça sucessores revelados pelo Senhor, homens de Deus, mulheres de Deus, em que há unção de Deus sobre a sua vida. No fazer sucessores, meu queridão, fazer discípulos, não é uma sugestão, uma opção, é um mandamento. E a melhor forma de fazermos discípulos, sucessores, é pelo exemplo. E o trágico dessa história é que Moisés fez o seu sucessor Josué, e Josué não levantou o seu sucessor. E a nação de Israel pagou uma fatura muito cara, quando nós não fazemos sucessores, quando nós não investimos na próxima geração. Quando nós não investimos, pastor Gui está aí, a Georgia, quando nós não investimos nos adolescentes, Vasti, Mini, juniores, a próxima geração vai pagar um preço muito alto. Faça sucessores a partir da próxima geração. Josué não tinha a idade de Moisés. Josué provavelmente tinha em torno de 40 anos, um pouco menos do que isso, de diferença para Moisés. E ele investiu. Faça sucessores. Invista a sua vida, meu irmão. Se você quer chegar até a tua terra prometida, não chegue lá sozinho. Leve consigo os seus discípulos. Leve contigo os seus sucessores. Que eles vão marcar essa história, vão marcar essa sucessão. Último conselho para nós orarmos aqui. Devido ao tempo, eu vou só explicar o que aconteceu. Depois de 40 anos conduzindo o povo no deserto, se coloca no lugar de Moisés, murmuração todo dia, reclamação, pressão, idolatria. Meu Deus, depois de 40 anos, Moisés já estava querendo chutar o pau da barraca. Alguns teólogos dizem que quando ele quebra as tábuas, Yuri, quando ele quebra as tábuas da lei, naquela reação do bezerro, quando ele quebra, alguns teólogos já dizem o seguinte, ali já estava dando sinais que não tinha algo bom na emoção de Moisés. E aí chega um dia, a reclamação por água, e Deus fala para ele, para Moisés, fala, rocha. E Moisés tinha um contexto, todo esse contexto,
de complicação, de desgaste, e ele não consegue obedecer ao Senhor. Não justifica, mas talvez explique que aquela reação de Moisés, de não falar a rocha, mas ferir a rocha, já era fruto de um grande desgaste emocional. E alguns dias antes, a sua irmã Miriam tinha morrido. Havia um luto na vida dele. Havia desgaste emocional de muitos e muitos anos. E por causa disso, por causa dessa desobediência, Deus vira para ele. Não tinha pessoa que mais sonhava em colocar o pé naquela terra prometida do que Moisés. Ele sonhava. Aí Deus vira para ele e dá a palavra mais dura que ele recebeu em toda a sua vida. Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Em outros textos ele insiste. E num certo diálogo Deus vira para ele e fala assim: basta, Moisés, basta, não fale mais disso, você não vai entrar. Para a gente fechar aqui, meu irmão. Quanta luta esse homem passou. Cuidando de uma multidão no deserto. Enfrentando o faraó. Enfrentando adversidades terríveis. E chegar a alguns metros ou quilômetros do Rio Jordão. E Deus fala para ele: você não vai entrar na terra prometida. O que eu quero dizer para você, meu irmão: viva a sua vida de maneira que você possa, com a graça de Deus, como nós cantamos, Charles, de graça em graça, de graça em graça, em rumo à direção à terra prometida que Deus já tem preparado para você. Igreja do Senhor, minha palavra de uns aos outros nessa manhã: uns aos outros. Vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos nos exortar uns aos outros. Vamos nos encorajar uns aos outros. Para não ficar no até quase.